de hoje está sendo tratado, está na apostila, da página 28 até a página 34, tá bom? Do 28 ao 34, vocês leram em casa sobre o nosso tema ou não? Tem que puxar a orelha de vocês, hein? Tá, ó. Então assim, hoje o assunto é o preparo, que nós precisamos estar preparados para que a gente possa, né, anunciar tudo aquilo que nós temos visto e ouvido. Nós temos que nos preparar espiritualmente para que a gente possa anunciar as boas novas de salvação, amém? Nós praticamente nós não estaremos usando a apostila hoje, tá? Aqueles que não leram, da página 28 a 34, então tem a tarefinha de casa para a gente ler os versículos que a gente precisa decorar, tá? Quais eram os versículos dessa semana? Quem é o valente do Senhor que tem coragem de vir aqui na frente e falar, decora os 3 versículos que era para essa semana? Romanos 3:23. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, separados da glória de Deus, tá? O próximo versículo, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E qual que é o terceiro versículo que nós temos que decorar? Para que quando Deus for usar as nossas vidas, para que quando nós estivermos compartilhando as boas novas de salvação, para que o Espírito Santo traga a nossa memória. Nós só podemos dar, compartilhar, ensinar aquilo que nós temos. Então é Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então nós precisamos decorar esses 3. Tem os 3 da semana passada, e para essa próxima semana já tem mais 3. Romanos 10:9, Efésios 2:8 e 9 e Lucas 24:47. Amém? Nós temos essas tarefinhas para casa. Nós precisamos também já adiantar e ler a nossa apostila, tá? Da página 35, que é o tema da próxima aula, evangelismo criativo. Então cada um já vai pensando uma maneira criativa de evangelizar, de compartilhar as boas novas aqui. A gente vai ter até encenação, teatro na próxima aula, ninguém pode faltar, tá bom? Da página 35 até a página... é bem curtinho. Da página 35 até a página 41. Perdão, até a página do 35 ao 39. Da 35 ao 39 vai ser o tema que nós abordaremos na próxima aula, né? Quando devemos pregar o Evangelho? Quando vocês acham que nós devemos pregar o Evangelho? Quem gostaria aqui de dar sua opinião? Quando que vocês acham que é o tempo propício para que a gente possa pregar o Evangelho? Quando de repente a gente está próximo de uma pessoa que não conhece o plano de salvação que Cristo fez por ela na cruz do Calvário. Vocês acham que o momento da gente pregar o Evangelho é quando a gente está próximo daquelas pessoas que nós gostaríamos que estivessem aqui congregando conosco na igreja e não estão? Quando chega um colega de trabalho no nosso serviço, rasgando o seu coração, contando as suas lutas, as suas dificuldades? Quando os irmãos, as irmãs acham que é o momento da gente pregar o Evangelho? Quando nós devemos pregar o Evangelho? Eu acho que não está funcionando, o meu passador está funcionando, né? Ah, legal. Bom, então eu coloquei aqui um versículo, né? Paulo, o apóstolo Paulo instruindo o seu discípulo Timóteo, em 2 Timóteo 4:2, ele fala assim: pregue a palavra, esteja preparado. Nós precisamos estar preparados. O obreiro, ele tem que estar preparado, ele precisa estar apto e não tem que se envergonhar. Imagina quando nós nos depararmos com alguém, de repente um testemunho de Jeová,
de repente um muçulmano, e ele começa, um muçulmano tentando nos islamizar, pregar e ensinar o Alcorão, pregando sobre Maomé, falando sobre Alá, e nós não temos argumento, nós não estamos preparados para defender a nossa fé. Imagina que vergonha, né? Então nós precisamos pregar a palavra, nós precisamos esteja preparado. Quando que nós precisamos pregar e estar preparados? A tempo e fora de tempo. Então existe tempo para a gente pregar. Quando Deus marca um encontro divino, coloca pessoas que o próprio Espírito Santo de Deus já está trabalhando no coração, né? É um momento oportuno para a gente pregar. Quando uma pessoa chega até você e pede um conselho, meus irmãos, isso não é coincidência, obra do acaso, né? É o Espírito Santo de Deus marcando um encontro divino. Esse é o tempo para você pregar o Evangelho. De repente, se nós nos prepararmos, o tempo para pregar o Evangelho, essa ação de evangelismo que a igreja aqui vai participar, apoiando o trabalho de uma outra igreja, isso é o tempo, porque vai ter um preparo, né? Porque o Espírito Santo está propiciando esse momento. E fora de tempo, o que significa isso? Que em todo tempo nós precisamos estar aptos, nós precisamos estar preparados como obreiros que não têm do que se envergonhar, que maneja bem a palavra do Senhor, para que a gente possa defender a nossa fé e compartilhar as boas novas de salvação em Cristo Jesus, né? A tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte. Então como que nós devemos pregar? Repreendendo, corrigindo, exortando com toda a paciência e com toda a doutrina, com todo o embasamento bíblico, para que a gente não tenha que tirar nada da nossa cabeça, né? A gente não precisa inventar a roda já está inventada. Nós precisamos conhecer a roda e manejar bem, né? O que eu estou querendo falar? Estou fazendo uma metáfora. A gente precisa manejar bem a palavra do Senhor, e a gente não tem que tentar acrescentar nada na palavra do Senhor. A gente tem que conhecer e pregar o que nós temos, né, disponível aí. Dá mais um clique, fazendo um favor, que não está indo aqui. Tem mais um versículo que eu quero falar, da Provérbios 15, versículo 1. Eu gosto dessa palavra, né? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura ela suscita a ira. Porque como nós devemos pregar? Nós devemos repreender as pessoas dos maus caminhos que elas vêm caminhando. Nós precisamos corrigir ela no amor e na justiça, na palavra de Deus, e nós precisamos exortar ela. Mas nós temos que fazer isso com mansidão, com temperança, com domínio próprio. Eu saía para o espanhol, ele é conhecido como um povo muito sanguíneo, né? Não sei se vocês já ouviram falar isso, tanto o português como o espanhol. As pessoas que vivem ali na Península Ibérica, que são naturais da Península Ibérica, daquela região, elas são muito sanguíneas, e ela é muito explosiva. Eu saí do espanhol para que a gente pudesse evangelizar na rua, compartilhar o evangelho com as pessoas, e aquele espanhol ele era muito sanguíneo, e ele começava a discutir ali, defendendo a sua fé com as outras pessoas na rua, quando a gente abordava, e em vez dele ganhar a discussão, ele talvez até ganhava biblicamente a discussão, mas ele perdia aquela pessoa, porque aquele outro espanhol saía resmungando, espraguejando, bravo, ali e ia embora. Eu creio que o Espírito Santo usava essa situação, né, ia ministrando na vida dele, mas nós precisamos ter domínio próprio. Nós precisamos repreender, corrigir e exortar, mas com palavras brandas, porque ela vai amansar o coração da pessoa. Quando nós falamos uma verdade, mas de uma maneira dura, nós vamos suscitar a ira na vida das pessoas. E você pode ganhar esse embate teológico, mas você talvez vai perder aquele amigo, aquela pessoa que você deveria ganhar para Cristo, né? O próximo PowerPoint, né? A importância do preparo para pregar o Evangelho. Nós precisamos estar preparados e nos preparar. Então aquela primeira coluna ali, precisamos nos preparar. Como que nós devemos, quais as áreas da nossa vida que nós precisamos estar preparados? Nós precisamos nos preparar fisicamente, é o nosso corpo, emocionalmente, é a nossa alma, e espiritualmente, o nosso espírito. O que isso quer dizer? Como que os irmãos acham que nós precisamos estar com o nosso
com o nosso corpo preparado para pregar o Evangelho. Nós precisamos, de repente, fisicamente mesmo, né? Ter uma alimentação saudável, a gente precisa estar em dia aí com o nosso corpo, bem de saúde, para que a gente possa caminhar bastante, para que a gente não venha sofrer nenhum problema de saúde quando nós sairmos para evangelizar. Nós precisamos emocionalmente estar bem, em equilíbrio emocional. Nós sabemos que o inimigo das nossas almas, ele vem nos atacar, ele vem nos confrontar, né? Nós precisamos pedir para que o Espírito Santo de Deus repreenda todo medo. O que o próprio Deus fala para Josué quando ele vai liderar o povo a tomar posse da terra prometida? Ele fala por inúmeras vezes, Josué 1 e outros textos do livro de Josué, que ele deveria ser forte e covarde, ser forte e corajoso, estar bem fisicamente, ser forte fisicamente e corajoso, ter a coragem, o equilíbrio emocional, para que ele pudesse lidar com as adversidades. Porque de repente a gente vai sair para evangelizar e a gente precisa estar bem emocionalmente, porque de repente a gente vai se deparar com uma situação difícil, uma situação de confronto, uma situação de estresse. E o que o inimigo ele quer fazer com que aconteça conosco? Ele quer nos paralisar através do medo. O medo é um dardo infeccionado que o inimigo lança na nossa mente para que a gente ache que nós não somos capazes para falar do amor de Cristo. Amados, vamos tomar posse daquele texto que nós lemos na primeira aula, Atos 1:8. Mas recebereis poder, Jesus Cristo falando que os seus discípulos receberiam poder quando o Espírito Santo fosse derramado sobre a igreja. O Espírito Santo foi derramado. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós, e nós já temos toda a autoridade, todo o poder, toda a coragem necessária do céu. O que um soldado romano ele usava para conseguir repelir quando o inimigo quer lançar uma flecha, um dardo? Ele usava um escudo. E qual é o escudo que nós temos hoje? É o escudo da fé, é a fé. Nós cremos nas promessas do Senhor, não nas mentiras do inimigo. Quando nós tomamos posse e cremos nas promessas que Deus tem para as nossas vidas, nós repreendemos as mentiras do inimigo, nós repreendemos todo medo, nós temos o equilíbrio emocional. Espiritualmente nós precisamos estar preparados, teologicamente, manejando bem a palavra do Senhor. Por isso nós precisamos meditar nela dia e noite, nós precisamos nos alimentar todos os dias dessa palavra. Pode dar mais um clique aí. Quando que nós precisamos fazer isso? Antes, durante e depois do evangelismo. Antes de nós sairmos para evangelizar, o que o pastor falou, amados, nós precisamos nos preparar espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, para que a gente possa sair para evangelizar. Nós não estamos em um parque de diversões gospel. Eu falo que tem muito crente que acha que está num parque de diversões gospel, né? A gente brinca de ser crente, é gostoso estar aqui no meio dos irmãos, na comunhão, no meio da nossa, aqui a gente está protegido, né? Das quatro paredes, os anjos do Senhor estão aqui em nossa volta, nós estamos na nossa zona de conforto. Mas nós precisamos estar preparados para saquear o inferno, para ir em locais onde existem resistências, para que a gente possa ganhar o maior número de pessoas possível para o Senhor, como o apóstolo Paulo falou. Ele se fez de tudo para todos para ganhar alguns para o Senhor, o maior número de pessoas possível. Então nós precisamos nos preparar antes, durante e depois do evangelismo. O próximo eu compartilho esse texto de Efésios 6:10, do 10 ao 12. A palavra do Senhor fala assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
nós precisamos estar preparados, nós precisamos ter essa consciência que nós estamos vivendo uma batalha espiritual. Queira você aceitar essa verdade ou não, nós estamos vivendo uma luta espiritual. Se nós tivermos a consciência dessa batalha, dessa luta, a gente vai enfrentar ela de uma maneira mais fácil, porque nós temos um socorro bem presente. Quando a coisa apertar, quando o inimigo estiver furioso ao seu derredor, como um leão tentando te tragar, você tem um socorro bem presente. Os anjos do Senhor estarão ao seu redor, porque Deus dará ordem aos seus anjos. Jesus Cristo nos prometeu que Ele estaria conosco todos os dias. Ele nunca irá nos abandonar. Mas nós precisamos ter a consciência que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor de Jesus, agora já não tem mais volta, não tem volta para trás. Nós estamos em uma luta, uma batalha espiritual, e a nossa luta não é contra a pessoa que nós iremos evangelizar. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra os príncipes dominadores desse mundo tenebroso. Esse mundo é tenebroso. Quantas barbaridades, absurdos nós enfrentamos todos os dias. Quantos gigantes se levantam contra as nossas vidas. Em todas as esferas nós temos lutas, mas nós precisamos ter essa consciência. Quando uma pessoa ela rejeita o Evangelho, ela não está rejeitando você, ela está rejeitando o próprio Deus. E fique tranquilo, porque quem convence a pessoa é a obra do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos nos preparar espiritualmente, invocar a presença do Senhor conosco, para que Ele vá já trabalhando no coração dessas pessoas, para que Ele amoleça e troque o coração de pedra por um coração de carne, para que tire as escamas espirituais que impedem essas pessoas de compreenderem o plano redentor de Deus para a humanidade. Nós precisamos ter essa consciência espiritual. Romanos 8:28, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós somos chamados segundo o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus quer usar as nossas vidas como ferramentas na expansão do seu reino, como instrumentos afinados por Ele, para que o reino de Deus seja anunciado entre as pessoas que Ele irá colocar em nossos caminhos. Nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Por pior que seja uma situação em nossas vidas, Deus tem um propósito. Aleluia. E Ele quer glorificar o seu nome em nossas vidas. Ele quer nos usar como um canal. Ele é a fonte. É como, imagina, amados, como se a gente fosse a mangueira conectada na fonte de água viva. Tá? Ele vai usar a gente como um canal e Ele vai direcionando essa mangueira. Mas a fonte, a água, é Ele que vai fluir pelas outras pessoas. Nós só somos o canal que Ele irá usar. Mas Ele é toda a fonte que nós precisamos. Tem um testemunho que um certo jovem, como Lucas, né, se preparando para o seminário, vocacionado por Deus, quando ele termina o seu seminário, ele orando, pedindo direção para o Espírito Santo de Deus, para receber um convite, para que Deus pudesse, né, tocar no coração de alguma igreja e de alguns líderes, para que ele pudesse estar inserido integralmente no ministério. Surge uma mancha no seu corpo e ele fica preocupado com aquela mancha. Ele faz o teste ali, ele aperta aquilo ali, ele belisca e ele não tem sensibilidade. Ele começa a fazer alguns exames médicos e ele descobre que ele está com hanseníase, com lepra, e ele é internado ali em um hospital que trabalha específico com isso. E ele começa a questionar Deus, mas por que o Senhor permitiu isso? Tantos anos de seminário, me preparando para que eu pudesse pregar a palavra, e quando ele
se torna interno daquele hospital ali, ele descobre que existia inúmeras pessoas ali dentro que nunca tinham ouvido falar do plano redentor de Deus para a vida delas, do que Jesus Cristo, qual é o sentido da cruz. Já tinham ouvido falar sobre Jesus, sabiam que Jesus Cristo tinha morrido, mas não sabiam a finalidade, o propósito daquilo. E muitos viam Jesus como um fracassado. E Deus começou a usar a vida daquele jovem para que pudesse pregar em todo aquele hospital. Uma situação trágica, uma situação triste, de enfermidade que ninguém quer passar, mas que Deus permitiu para que o nome dele fosse glorificado. Então, amados, nada na vida de um discípulo do Senhor, por pior que seja aos olhos humanos, não acontece por acaso. Deus tem um propósito, Ele quer glorificar o seu nome nas nossas vidas, né? Então, antes, o preparo. Como é fundamental o preparo? Eu coloquei alguns tópicos ali, né? Eu quero fazer uma analogia. Eu tive o privilégio no ano de 95 de servir na aeronáutica, né? Eu fiquei 1 ano, 11 meses ali no período obrigatório, e eu tive essa experiência, foi algo válido na minha vida. Um soldado, como eu falei que nós estamos em uma batalha espiritual, e a Bíblia nos ensina isso, que nós estamos vivendo uma batalha espiritual. O mundo espiritual, ele é mais real que o mundo físico, do que esse mundo aqui que nós estamos, parece uma loucura, né? Do que esse mundo que nós estamos vendo. É que nós não temos, ou talvez eu não tenho, talvez alguns dos irmãos tenham, a visão espiritual aberta, mas eu não enxergo aqui a dimensão espiritual, os anjos, os demônios que possam estar próximos, atuando na vida das pessoas, os anjos do Senhor aqui ao nosso redor. Mas o mundo espiritual ele é mais real, né? E nós estamos vivendo essa batalha. Um soldado recebe todos os treinamentos necessários antes de ir para o campo de batalha. Imagina se o Brasil entrasse em guerra e os jovens de 18 anos tivessem todos, que fossem arregimentados pelo Exército, pela Aeronáutica, pela Marinha, pelas Forças Armadas Brasileiras, para ir para a guerra, para ir para o exterior, lutar contra um outro país, ou ficar nas regiões de fronteira defendendo o território nacional. Eles não iriam assim, foi recrutado, foi tirado do seio da sua família, já não iriam para o fronte, para frente do campo de batalha. Esses jovens passariam por um período de recrutamento, um período de treinamento, como eu passei na aeronáutica, né? Por que eu escolhi? Naquela época o pessoal falava que o exército era muito puxado, o pessoal judiava muito, e eu falei assim, não, eu quero ir para a aeronáutica, que é mais tranquilo, era próximo ali da minha casa também, e eu me alistei na aeronáutica, e passei por esse período. Na aeronáutica só 3 meses, mas são 3 meses intensos, praticamente quase todo esse período de internato, que você fica morando ali, sendo preparado, tanto fisicamente, como emocionalmente, né, nas táticas ali, para que você possa ter um embate contra um inimigo. Se o Brasil entrasse em alguma guerra, nós estaríamos preparados para que a gente defendesse o nosso território nacional. Então, um soldado, ele precisa passar. A gente também, como discípulos de Cristo, nós precisamos desse período de treinamento, né? Agora eu quero fazer uma analogia, uma comparação com aquele semeador que sai para semear. Olha aqui, que banner lindo da igreja, né? É tempo de semear, né? Eis que o semeador saiu a semear, amém? Então, antes de semear, né, um terreno ele precisa ser preparado antes do plantio. Vocês estão de acordo com isso? Imagina que de repente eu compre aí uma chácara, né? Uns 2 terreninhos aí em Piraputanga, né, pastor? Recebo plantar alguma coisa ali, e aquilo ali nunca foi cultivado. Está cheio de mato, de braquiária, de erva daninha, cheio de pedra, de pedregulho. Se eu pegar a semente, de repente eu resolvo plantar milho. Não vou plantar milho aqui, eu gosto de milho, o solo aqui no Mato Grosso do Sul é bom, né? Tem gente que cultiva o milho, e eu pego aquele terreno todo sujo, cheio de mato, de pedra, e eu pego aqueles milhos ali, eu nem preparei, não arei a terra e começo a jogar a semente de milho ali e vou embora. Os irmãos acham que vai nascer milho? Acham que vai, que eu vou colher? O que eu vou colher ali? Talvez até algumas
raiz, talvez até alguma semente ali vai começar a germinar, mas o mato provavelmente vai sufocar. Se a gente pegar a parábola do semeador, ensina isso, né? Aquela semente que germinou é aquela que caiu aonde? No meio do pedregulho? No meio do caminho? Entre os espinhos? Foi aquela que caiu em terreno fértil, solo preparado, arado, adubado, limpo. E nós precisamos também preparar o terreno antes de sair para semear. Nós precisamos preparar espiritualmente o terreno. Nós precisamos orar, interceder. Amados, o modelo de intercessão é o pastor que vocês têm aqui. Toda quarta-feira ele está meia hora antes do culto intercedendo pela vida de vocês, pela vida do bairro, pelos ministérios da igreja. Todos nós teríamos que estar aqui intercedendo também. Se nós iremos nos envolver com o evangelismo, e por que a gente não está lendo a apostila? Porque a apostila vai abordar a aula de hoje sobre a intercessão. Tá? Se os irmãos querem se alimentar mais sobre a intercessão, versículos bíblicos que comprovam que a gente precisa interceder, está tudo aqui. Tá? A gente precisa chegar em casa e fazer a nossa tarefa, nossa lição de casa, ler o que está aqui. Mas nós precisamos preparar o terreno para que a gente possa plantar a semente do Evangelho no coração da vida das pessoas. Deus, Ele capacitou o povo de Israel no deserto para que eles tomassem posse da terra de Canaã. E Deus, Ele quer capacitar as nossas vidas também para que a gente conquiste o bairro Itatiaia para o Senhor, Campo Grande para Cristo, o nosso país e as nações, amém? Para o Senhor. E quando vem a adversidade, vem problemas, lutas, é porque Deus está nos forjando, nos deixando mais fortes, mais resistentes, para que a gente possa plantar a semente de salvação no coração da vida das pessoas. Os irmãos acham que foi fácil para o povo de Israel passar 40 anos no deserto? Eles eram escravos. Eu creio que ninguém quer ser escravo. A vida de escravidão não é fácil, né, pastor? Você não tem direito de fazer nada. Você não pode fazer nada. Você tem que obedecer fielmente, integralmente a ordem do seu Senhor. Nada é seu. Seus filhos não são seus, pertencem ao seu dono, ao seu Senhor. Nada que você tenha seu, tudo pertence ao seu mestre. Ser escravo não é fácil. Agora viver no deserto também não é fácil, não. O solo é infértil. O sol, os irmãos acham que o sol está forte nesses dias aqui, não está forte? Amados, a previsão para amanhã, eu não sei se era hoje ou eu creio que é para amanhã, para Coxim, 46 graus. Eu trabalho com os missionários em Marrocos. Marrocos chega a 60 graus, 60 graus no verão. O deserto do Saara pertence a Marrocos, norte da África. Vida no deserto não é fácil. Marrocos é Egito, norte da África. Eu não sei no deserto lá, naquela região, quantos graus faz, mas eu creio que deve estar parecido com o deserto do Saara, 60, 65 graus. É fácil viver no deserto? Lá não tem o ar-condicionado que a gente tem aqui, né? Sol escaldante durante o dia. O frio é muito forte no período da noite. Tudo que você planta não nasce, porque é areia, o solo é infértil. Não tem água, escassez de água. Eu tenho problema, eu tenho cálculo renal, eu tenho dificuldade em tomar água. Eu tenho que ficar me policiando para tomar água. Tem mais ou menos uns 2 meses atrás eu expeli uma pedra praticamente de 5 milímetros. 4 dias com dor. Quando ela saiu, eu comecei a glorificar a Deus. Porque, meus irmãos, é terrível. E hoje eu tomei tanta água sem precisar ficar me policiando. Por quê? Porque é muito forte. Imagina você viver num lugar que existe escassez de água. Mas Deus, Ele não desamparou o seu povo. Apesar das lutas que eles passaram. Deus fazia a água sair da rocha, o alimento caía do céu, Deus mandava o maná do céu, as codornizas, né? Deus livrava o povo do calor escaldante do deserto com a coluna de nuvens, livrando ele daquele calor, e aquecia o seu povo no período da noite com a coluna de fogo. E Deus foi forjando e adestrando
eles não tinham nada em fartura. A comida era diária, eu não podia pegar e guardar o maná, porque no outro dia estava tudo podre, estava fedendo. Para que eles eles dependessem diariamente da provisão de Deus. E nós, quando passamos por dificuldades, por luta, Deus está nos forjando para que a gente possa tomar posse de locais, de regiões que nós talvez nem imaginamos. Deus quer fazer com que cada um de nós tome posse da terra que Ele tem prometido para as nossas vidas. Amém? Próximo slide, Efésios 1:16. Durante o período, a gente estava vendo antes e agora durante a retaguarda espiritual. É importante ter intercessor, ter gente orando pelas nossas vidas. Não cesse de dar graças, o apóstolo Paulo falando para essa igreja. E todo o início de carta, o apóstolo Paulo ele comenta que ele estava orando pela vida daqueles irmãos. Não cesse de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. O apóstolo Paulo intercedia sempre pelos seus discípulos. A intercessão ela precisa ser algo real nas nossas vidas, e nós precisamos ter essa retaguarda durante o período que nós sairemos para evangelizar, para compartilhar as boas novas do Evangelho. O próximo, precisamos ter um suporte espiritual com pessoas comprometido e confiável com o reino de Deus. Nós precisamos ter intercessores para que possam orar e nos dar essa retaguarda espiritual. O esquadrão de suprimento e manutenção do exército é aquele que dá retaguarda quando você está na frente do campo de batalha. Quando eu terminei o período de recrutamento, 3 meses depois, eles separavam. Nós tínhamos, quando entrou na minha turma, 160 recrutas, e depois eram divididos para cada esquadrão, e eu fiquei no esquadrão da infantaria. A infantaria é aquele que vai na frente. Quando tem a guerra, os que vão primeiro na frente da linha de batalha, a infantaria, eles pegam os mais fortes, os mais altos, E, olha, é loucura. Eles me separaram. Eu tenho 1 metro. Quando eu fui me alistar, o rapaz falou assim: tem que ter acima de 1,60 m. Cadê o Lucas? Tem que ter acima de 1,60 m e tem que ter mais de 50 quilos. O rapaz olhou lá naquela época, eu tinha 1,63 m. Eu já estou com 1,65 m. Depois eu cresci mais 2 centímetros, 1,65 m, eu tinha 49 quilos. Ele falou: você precisa engordar 1 quilo para em janeiro você entrar aqui. Quando eu me alistei foi tipo outubro mais ou menos, Até janeiro você tem que engordar 1 quilo para que a gente possa aceitar você aqui. E tinha que ter mais de 1,60 m. Quando terminou esses 3 meses de preparo, eu fui separado para ficar na infantaria. No batalhão realmente eles escolhem os maiores, os mais fortes, e eu fui separado dentro da infantaria, e eles selecionam um grupo para CPA, polícia da aeronáutica. Eu fui separado para CPA, e geralmente são os maiores mesmo. O pessoal lá acho que surtou, ficou louco, e me colocaram no meio deles ali. Mas são os primeiros que vão na linha de frente da batalha. Mas eles precisam de uma retaguarda, porque o que acontece? Tem a comunicação. Qual que é a nossa comunicação? É nosso joelho no chão, Começar a clamar o papai quando a coisa está difícil, e ele vai nos socorrer. Então, você está na frente da linha de batalha. Quando o inimigo, ele aperta ali, tem muito inimigo, você vê que não vai dar conta, tem um rapaz da comunicação que ele pega e entra em contato com o pessoal de suprimento e manutenção, e ele começa a colocar, ele faz uma descrição das necessidades que o pessoal que está na frente da linha de batalha está enfrentando, e fala: olha, a gente precisa de reforço nessa área, os inimigos são muito, eles estão usando tanque, e dependendo da situação, o pessoal de suprimento e manutenção, aquele esquadrão que está por trás, dando toda aquela retaguarda, aquelas pessoas ali, eles vão mandar o que você precisa para suprir aquela necessidade. Se a munição está acabando, eles mandam mais munição. Se de repente você precisa de socorro, vocês assistiram aqueles filmes. Eu quero convidar aqui 3 homens para vir aqui na frente como voluntários. 3 homens aí para vir aqui. 3 homens bem fortes, como eu fui separado como PA na frente da linha de batalha, Mais um, eu preciso de mais um voluntário.
mais um homem. Pode vir você, vem cá. Olha, eu tentei ser bonzinho. É que eu não lembro os nomes de todos. Eu tinha chamado, olha, eu queria um mais magrinho, mas tudo bem. A gente já, quando era criança, brincava de cadeirinha, né? O pastor, você faz uma cadeirinha. Isso, ao contrário, pastor. Aí, abaixa e ele vai sentar aqui. Eles simbolizam a igreja, tá? Os intercessores, pode levantar. Senta, bem tranquilinho. Coloca a mão aqui por trás do pescoço deles, isso que vai ficar melhor. Cuidado com a coluna, hein, pastor? Senão depois, imagina, o pastor vai para o hospital aqui, fica travado, e a culpa foi do missionário, ó. Os dois que são a cadeirinha, que estão sustentando aquele evangelista, o missionário, que está na frente da linha de batalha. Eles são a retaguarda. É a igreja que está orando, que está dando suporte, que está intercedendo, tá? Que está mandando recurso, que está mandando o que eles precisam, tá? Olha, eles são fortes, tá tranquilo. Não é fácil sustentar? Tá fácil, olha que nem começou, hein? A gente vai terminar daqui 20 minutos, né? 20 minutos aí termina aqui. É fácil sustentar aquele que está lá, pode abaixar. Eu acho que não foi nem 2 minutos, é importante ter o preparo físico, é importante a gente estar preparado fisicamente. Não é fácil sustentar aquele que está na frente da linha de batalha. Muitas igrejas começam a sustentar os missionários, os evangelistas que saem, né? Podem sentar, gente, obrigado, tá? Mas se vocês perguntarem para eles, não é fácil estar sustentando. Vai chegar um momento da vontade de desistir, né, pastor? O dedo estava escorregando. Fala assim, que besteira. Vou o irmão. Talvez o pastor pensou, isso daqui, talvez, tá? Talvez. Aí, o pregador, ele faz isso, né? A gente tem coisa que é bíblica e tem coisa que a gente acha que aconteceu, né? Fala, né? Eu acho que aconteceu. Talvez o pastor pensou assim, que besteira que eu fiz sendo voluntário lá na frente, né? E agora, né? Gente, não é fácil, tá? Então, é importante ter a retaguarda, é importante. O que acontece quando o esquadrão está lá na frente e ele é abandonado? O rapaz da comunicação, ele entra em contato e o pessoal de suprimento, da manutenção, que vai suprir as necessidades, né? Naquele filme americano, vocês já não viram quando tem um soldado ferido, o rapaz entra em contato ali, de repente vem um helicóptero, né? Para ir lá e resgatar aquele soldado ferido, tirar ele da frente de batalha e levar para que ele tenha todos os cuidados, para que ele possa se restabelecer e voltar novamente para a batalha. De repente acabou a munição, aquele helicóptero vem, acabou a comida, o mantimento, a alimentação, o helicóptero vem, talvez o inimigo está assim, cercando de uma maneira muito dura, eles só lançam aquelas caixas com munição, com alimento. Imagina se aquilo ali cai na mão do exército inimigo. Todo o suprimento que eles tinham para passar talvez 15, 20 dias, um mês, o inimigo captura antes deles, né? Então a comunicação é importante. É importante ter gente na retaguarda, orando, intercedendo, segurando as nossas cordas. Então, amados, é importante ter o grupo, a equipe de evangelismo, é importante a gente que vai sair para evangelizar, se preparar espiritualmente, é importante. Mas é importante também ter uma equipe de intercessão. Pastor, que rolo que eu estou arrumando para a igreja, né? A gente tem que implantar um ministério de evangelismo, de missões eficazes, mas a gente precisa também ter uma equipe preparada aqui para receber essas pessoas, para a gente fechar a porta dos cultos, para ter ninguém, para receber esses que a gente vai ganhar. Tem que ter um grupo, uma equipe de integração para integrar essas pessoas no corpo de Cristo, para que essas pessoas que nós, né, Deus usará as nossas vidas para que elas sejam ganhas para o Senhor, elas sejam evangelizadas, elas sejam ensinadas, elas cheguem a descerem as águas. A gente precisa também levantar uma equipe de intercessores, né, que é esse pessoal de suprimento e manutenção, né, comparando com o plantio, o cuidado do plantio. Imagina se eu faço tudo bonitinho nessa chácara que eu comprei em Piraputanga, eu limpo todo aquele terreno, eu aro aquele terreno, eu coloco fertilizante naquele terreno, arar e passar aquela máquina para deixar, né, limpo, revirar o solo para o solo ficar fofinho, ficar com aqueles
como que é o nome? Tipo, um buraco ali, aqueles riscos no terreno. Arado, né? O terreno está arado, está com aqueles riscos ali, a semente vai cair naquele espaço, naquelas valetas, nos sulcos. Então é preciso arar aquela chácara ali, revirar aquela terra, limpar a terra, tirar a erva daninha, braquiária, tirar as pedras, revirar aquela terra, deixar aqueles sulcos ali para que a semente possa cair numa terra macia, fertilizada, tá? Eu preciso fazer isso, e eu faço isso, planto, faço tudo certinho, faço a lição de casa, planto ali aquelas sementes de milho, volto para minha casa em Campo Grande, e geralmente é quantos meses para o milho nascer? 2 meses? Não mais, né? 6 meses, né? Quando a gente planta, até o período dele crescer, frutificar e dar colheita. Mais ou menos o que? 6 meses, será? Entre o plantio e a colheita? 3 meses, acho que é 3, né? Eu vou chutar, acho que são 90 dias. 90 dias, eu também acho que são 3 meses. Agora que eu estou lembrando, porque a safra, a intersafra, a safrinha. Aí você tira uma lavoura e põe outra. É a estação do ano, 3 meses. Eu acredito que é 3 meses também. Imagina se eu planto, faço tudo bonitinho, planto ali o milho na minha chácara no Biramutanga, pego o meu carro, volto para Campo Grande, fico aqui pregando nas igrejas, indo lá na minha livraria evangélica, visitando os irmãos aqui, tomando tereré. E daqui 3 meses eu volto lá e falo, agora eu vou colher o milho. Fiquei 3 meses sem aparecer lá. Os irmãos acham que vai ter milho lá. Eu acredito que não vai ter milho, né? Eu acredito que não vai ter milho. Eu não sei se de repente eles germinaram, se o mato começou a crescer em volta e precisava limpar. Eu não sei se de repente veio alguma praga, algum fungos, alguma erva daninha e começou, né? Aves ali do céu. Eu não sei se veio salteadores, eu não sei se de repente veio pessoas passando por ali, ia pescar no rio. Olha que espiga bonita, começaram a roubar o meu milho. Eu acredito que se eu ficar os 3 meses aqui em Campo Grande e abandonar o meu plantio, eu vou chegar lá e não vai ter nada. Posso estar enganado. Os irmãos, o que os irmãos acham? Eu preciso cuidar então, né, do meu plantio. E nós precisamos plantar, e nós precisamos cuidar também daqueles que saíram e daqueles que receberam a semente do Evangelho. Nós precisamos cuidar do nosso plantio, tá? Nós precisamos regar espiritualmente o nosso plantio, né? Depois, próximo, conquistando a terra, colhendo os frutos. João 4,35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus está falando para os seus discípulos assim: ó, para de dar desculpa. Ah, não, a gente vai depois, a gente não está preparado ainda para evangelizar, ainda tem tempo para a gente ir colher os frutos. Jesus fala assim: para de olhar as necessidades de vocês, tire os olhos do seu próprio umbigo e olhem, porque os frutos já estão maduros para colher. O que acontece com um fruto? Uma fruta, imagina um pé de manga. A gente está entrando no período da manga aqui, né? A manga, ela surgiu as primeiras flores, surgiram as flores se tornaram frutos, os frutos cresceram, eles ficaram maduros no pé. E se ninguém for para colher aquele fruto, o que vai acontecer? Ele vai apodrecer, vai cair no pé. E apertado talvez até come, né? Mas não é o ideal. Então o que acontece com o fruto quando ele não é colhido? Ele apodrece e ele não serve mais para a pessoa. Existem pessoas sendo ceifadas por Satanás, próximos de nós, próximos da igreja batista aqui em Itatiaia. Porque os frutos já estão maduros para a colheita, e muitas vezes as nossas mãos não estão disponíveis para Deus usar elas para que esses frutos sejam colhidos para Ele. Nós precisamos estar disponíveis para o Senhor. Nós precisamos colher os nossos frutos, precisamos tirar os olhos das nossas necessidades pessoais, do nosso umbigo, e nos disponibilizar para que Deus venha colher esses frutos. Eu quero compartilhar um esquema bíblico que nós usamos na nossa agência missionária, na Crossover Global,
nós precisamos completar o ciclo. Então, o primeiro ciclo, tá? É o verde. Tudo isso é bíblico. Se a gente olhar a vida de Jesus, Jesus fez isso. A igreja primitiva fez isso também em Atos dos Apóstolos, né? Paulo fazendo esse trabalho, plantando as igrejas na Ásia Menor, na Europa, tá? O primeiro ciclo é cultivar as mudas, preparar as sementes. Nós precisamos preparar a semente, nós precisamos sair para semear a semente do Evangelho no coração da vida das pessoas, e nós precisamos também colher esses frutos, porque essas sementes elas vão se tornar frutos para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Segundo slide, tá? Nós precisamos estabelecer essas pessoas, nós precisamos levar esses frutos a serem batizados, e nós precisamos ensinar o Evangelho para essas pessoas que nós ganhamos para o Senhor. O próximo, nós precisamos equipar elas, tá? Nós precisamos escolher algumas dessas pessoas que nós ganhamos, porque nem todas irão até os confins da terra. Nós precisamos escolher aquelas que irão para semear a semente. Nós precisamos escolher aquelas que farão parte da equipe de intercessão, nós que sairemos para plantar a semente, nós precisamos também estar preparados espiritualmente, através da oração, da intercessão. Mas a gente precisa ter uma retaguarda espiritual. Nós precisamos separar algumas dessas pessoas, desses novos convertidos, para fazerem parte da equipe. E a melhor fase não é esperar essa pessoa ter 20, 30 anos de convertido, para agora eu vou escolher ela. É nesse período do primeiro amor, que ela está sedenta, ela está vibrando com a salvação que há em Cristo Jesus, tá? Nós precisamos escolher algumas pessoas para os ministérios específicos, nós precisamos preparar essas pessoas. Qual que é a melhor forma de preparar? É importante, está sendo legal esse treinamento, mas essa não é a melhor maneira, vocês sabiam? A melhor maneira de vocês estarem preparados para o evangelismo, sabe qual que é? Saindo com um evangelista e aprendendo, vendo ele fazer, vocês irem reproduzir. Essa é a melhor maneira, né? Como nós temos poucas pessoas, a gente precisa desse treinamento aqui. Todos vocês vão sair PhD aqui em evangelismo e vão sair ganhando todo mundo para Jesus depois que acabar esse treinamento. Amém? Amém. Tá? Então, daí a gente tem que preparar aqueles, dividindo nas funções, aqueles que ficarão na retaguarda, aqueles que sairão para evangelizar, tá bom? Mobilizar, nós precisamos mobilizar a igreja. O pastor precisa mobilizar a igreja, o Lucas que está caminhando ministerialmente com o pastor precisa mobilizar a igreja, para que a igreja entenda a necessidade de evangelismo, de missões, de discipulado, de equipar essas pessoas. A igreja precisa entender o que é ganhar uma outra pessoa, de dar esse suporte espiritual também. E o quarto ponto é o próximo slide, é o enviar, tá? É o desafiar a igreja a enviar pessoas, nos enviar para ganhar o bairro aqui, a equipe de evangelismo, tá? Por que precisa a igreja? A igreja precisa estar envolvida. Não é um ministério à parte, nós fazemos parte do corpo de Cristo aqui. A igreja precisa estar indo conosco. Eu falo para os missionários no campo, é importante ter a retaguarda espiritual das igrejas, segurando as cordas, orando, intercedendo, né? Por mais que de repente a gente acredite que Deus ele escolhe alguns missionários para serem empresários no campo missionário, levantarem o seu sustento, mas eles precisam ter essa retaguarda espiritual, tá? Então a gente precisa desafiar a igreja a ir conosco. A gente não é algo isolado aqui, a gente não é um braço caminhando sozinho, a gente está conectado ao corpo. Então a gente está debaixo da direção da igreja. A gente nunca pode fazer nada por nós mesmos, mas sempre debaixo da autoridade, da visão do pastor, da liderança do pastor, que é o príncipe dessa igreja que Deus separou. Então a gente está conectado a esse corpo, e a gente precisa, como igreja, levar a igreja a enviar essas novas pessoas, e assim a gente vai multiplicando. É o ciclo de multiplicação de ministérios, tá? O próximo slide, pode dar mais um clique, mais um também, tá? O intercessor ele precisa buscar a Deus de todo o seu coração. O que ocorre quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração?
O intercessor e nós, como equipe de evangelismo, nós precisamos nos rasgar diante do Senhor. O que acontece quando a gente busca a Deus de todo o nosso coração? Jeremias 29, 13 e 14a. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, sereis achados de vós, assim diz o Senhor. Nós, como evangelistas, como intercessores, talvez nem todos nós sairemos aqui, todos nós precisamos evangelizar, mas de repente a gente vai se identificar mais com a equipe de intercessão. Talvez nem todos nós sairá para evangelizar, a gente vai sair para ter essa experiência, mas é algo que o próprio Espírito Santo vai separando, alguns para evangelistas, outros para intercessão, tá bom? Então assim, tanto um como o outro, nós precisamos nos desnudar, não literalmente, tá? Não é para a gente ficar pelado aqui, é para a gente nos desnudar espiritualmente, nos rasgar as nossas vestes, nos humilhar na presença do Senhor, colocar o nosso rosto no pó, ser sinceros diante de Deus. Deus não está buscando oração bonita, com palavras rebuscadas. Deus quer que você seja sincero, que você se rasgue diante dele, e que você comece a ter empatia pelas almas perdidas, pelas pessoas que estão descendo a sepultura, pelos frutos que estão sendo ceifados por Satanás por inferno. Então nós precisamos interceder. Eu quero dar um exemplo aqui de uma oração simples, sincera, que a pessoa se rasgou diante do Senhor, e a gente vai passar um período orando aqui agora. Amém? 2 Reis 21:3, um exemplo de quando buscamos a Deus de todo o nosso coração. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhes disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ezequias podia ter murmurado, podia ter reclamado, mas qual foi a atitude dele? Ele foi aonde? Ele foi orar ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Jeremias, rei da nação de Judá, uma nação poderosa naquela época, um homem de 39 anos de idade, ele ficou enfermo de uma enfermidade mortal. Eu creio que ele já tinha usado todos os recursos disponíveis naquela época para curar a sua enfermidade. Um homem que não queria morrer aos 39 anos de idade. Ele tinha 11 anos, se eu não me engano, reinando já na nação. E eu creio que ele tinha tantos projetos, tantas coisas ainda que ele tinha desejo de fazer com o Senhor. E a enfermidade dele era mortal. Veio ter com ele o profeta era a boca de Deus naquela época. O profeta Isaías veio ter com ele. Eu creio que quando ele ficou sabendo que o profeta estava no Palácio Real ali, eu creio que o coração dele se encheu de esperança e de gozo. Eu creio que, humanamente falando, era a última cartada que ele tinha. É como se fosse, de repente, o último médico, a última opção que ele teria para tentar ser curado, era o profeta Isaías, que era o representante de Deus ali naquele lugar, era a boca de Deus na terra. E quando o profeta chega e fala assim: olha, eu trago uma mensagem de Deus para a sua vida. Deus manda te dizer para você colocar em ordem na sua casa, para você preparar a sua futura geração, porque você vai morrer, você não vai ser. Essa enfermidade, ela é mortal. Veio uma sentença de morte para a vida dele, outorgada pelo próprio Deus. Não foi um diagnóstico de um médico. Não estou menosprezando os médicos, mas não foi a medicina, não foi os infectologistas, não foi as pessoas que fazem os exames ali. O próprio Deus deu uma sentença de morte para ele, que ele não iria viver e morrer. E qual foi a reação dele? Ele virou seu rosto para a parede e ele fez uma oração tão simples, mas tão sincera. Eu falo que nesse momento ele rasgou suas vestes diante do Senhor. E ele fala: Deus, eu
profeta, o rei Ezequias era um homem de avivamento, um homem que fez a nação de Judá voltar novamente aos caminhos do Senhor. O pai dele era um homem que fazia tudo ao contrário dos ensinamentos de Deus. Ele sacrificava Baal, ele idolatrava, ele consultava os mortos, mas quando ele assumiu o reinado do seu pai, ele destruiu tudo aquilo que o seu pai fazia de errado e ele trouxe novamente a nação de Judá a buscar e adorar o Senhor. E ele fala: Deus, eu fiz trevas. Olha, será que nós teríamos credibilidade para falar isso para Deus? Ele se rasga diante de Deus e ele começa a chorar. E ele fala: Deus, olha para a minha vida. Eu te segui com fidelidade. E ele chora amargamente. Eu creio que o profeta Isaías ficou desconcertado com essa situação. Talvez ele não tinha nem palavras humanas para consolar. E ele foi embora. E se a gente continuar lendo o segundo Reis 20, fala que quando ele chega na metade do palácio, Deus, o Espírito Santo, fala novamente com ele. Fala assim: olha, para e volta lá e fala para o rei Ezequias que eu vi as suas lágrimas e ouvi as suas orações. E fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Deus tinha sentenciado ele à morte. Mas quando esse homem se rasga diante do Senhor com sinceridade de coração, esse é um coração de intercessor, e ele intercede pela vida dele. Deus, desde o céu, ele ouve a oração e ele vê, contempla as suas dores, ele vê as suas lágrimas, e ele muda aquela história, e ele faz com que aquele homem tivesse mais 15 anos de vida, e ele ainda livra toda a nação de Judá. A nação de Israel já tinha sido levada pelos assírios, e os assírios estavam prontos para levar a nação de Judá, conquistar aquela nação, a nação do sul. Mas Deus, por amor do seu nome, ouvindo a oração, a súplica do seu filho, acrescenta 15 anos de vida para ele e ainda livra todo um país, toda uma nação do cativeiro assim. Deus, ele quer mudar as nossas histórias, mas nós precisamos nos rasgar diante do Senhor. Amém? Eu quero convidá-los a curvar a sua fronte, a fechar os seus olhos.